Vamos falar agora da Covid-19, da realidade aqui em todo o estado. Conosco, Sandro Rodrigues, superintendente de Ação Integral à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Luciano? Boa tarde para você, para o Jordevar. Sempre um prazer estar aqui com vocês, não pelo melhor motivo, mas pela parceria com vocês. Obrigado. Sim, muito obrigada pela participação, levando cada vez mais informações aos nossos telespectadores. Eu quero começar com esses números. Aqui em Goiânia, que é a cidade com o maior índice de contaminados, vamos falar também de Rio Verde, aqui em Goiânia, a ocupação de leitos de UTI é a seguinte: de 64 disponíveis, neste momento nós estamos com uma ocupação de 56, é isso? 56 contra 64? Isso. O dado bastante importante para a gente começar, a gente tem acompanhado aí, obviamente, o aumento do número de casos, do número de óbitos e, obviamente, no meio desse processo, a necessidade de leito de internação. Ontem, em Goiânia, os leitos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia bateram 100% de ocupação. 100%? Obviamente, no dia de ontem bateu 100%. E mesmo assim, o pessoal acabou trabalhando uma aquisição maior de leitos e mesmo assim chegou nesse 100%. Então, é uma situação bastante complicada até. Vai, Jean, por favor. Pois é, você está falando complicado, eu estou assustado com esses 2 últimos dias, mas hoje, mesmo abrindo mais vagas, nós estamos com 88%, não é isso, Sandro? Sim, lembrando que esses leitos são os leitos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. A gente tem os leitos da Secretaria Estadual e de outros municípios que se comportam também nesse processo. Então, hoje, uma taxa de ocupação de 62%. Então, a gente só tem que ficar aquilo que a gente sempre tem trazido aqui com vocês e discutido. O cenário está preocupante, a gente tem que ter cuidado e cada vez mais reforçar todas as ações da população também nesse processo. Vai chegar uma hora que, se continuarmos dessa forma, a gente vai ter problema com leito. Então, já tivemos ontem a experiência de Goiânia com 100% sem um leito disponível na Secretaria Municipal e as outras taxas de ocupação também aumentando numa proporção bastante próxima a essa. Vamos dar um giro pelo estado, porque chegam participações aqui de gente indignada com Caldas Novas, a realidade em Anápolis, e aí eu quero me referir também à questão de Rio Verde, preocupante também, com um índice altíssimo de contaminados, mas é porque a cidade resolveu fazer a testagem, aí ficou clara a comprovação de mais pessoas contaminadas? A questão do número de casos, ela sobe conforme a testagem, sim. Como o município de Rio Verde tem aquelas grandes indústrias, principalmente da área de frigoríficos, eles trabalharam uma grande testagem e isso diretamente aumenta o número de casos. Então, é algo bastante importante, até porque essa própria lógica desses grandes surtos que a gente chama dentro das indústrias, eles têm sido documentados na ciência e são bastante importantes nesse processo também. Tá. Ô, Sandro, a gente fez os números aqui, claro que eles estão fazendo mais testes, mas quando você faz mais testes e descobre, significa que tem gente contaminada. Goiânia, 6 vezes maior do que Rio Verde e está com 4.300 casos. Lá já está chegando a 4.000. Sim, é um dado importante. A gente sabe, tem uma estatística bem clara com relação a isso, que do número de testados, acaba tendo um número de pessoas que têm Covid e que não fizeram teste. A gente controla esse número também, é um número importante, é estimativa, mas é um número importante para a gente ter. E lembrando que esse processo, se não for controlado, a gente deve ter problema sim. Lembrar que todas as medidas são necessárias cada vez mais, apertar cada vez mais todas essas medidas também. Mas o que é controlar para você? Porque nós estamos vivenciando aqui o aumento do número de casos, a superlotação das UTIs e, por outro lado, a discussão da flexibilização e possível reabertura do comércio, inclusive ali na região da 44. Para você, é possível uma reabertura consciente sem fazer com que esses números avancem? Luciano, o que a gente tem discutido é que agora, mais do que nunca, não era nenhum momento de estar pensando nesse processo. A gente está com um aumento de casos, a gente tem acompanhado isso de forma conjunta, inclusive, um aumento exponencial desse número de casos, do próprio número de óbitos também com relação a esse momento. E a grande lógica que tem se discutido é que não é momento, pelo menos da lógica técnica, saúde falando, não é o momento de trabalhar com reabertura. E, na verdade, seria o momento de a gente apertar ainda mais as próprias medidas que estão sendo tomadas. Sandro, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa tarde, tá bom? Boa tarde, sempre à disposição aqui com vocês. Obrigado.